Bem-vindos ao programa Plano de Negócios, na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Daniel Schneider e hoje estarei entrevistando o Dr. Carlos Augusto Leitão de Oliveira, advogado especialista na área de saúde do escritório Dagoberto Advogados, que por si só é um escritório especializado na área de saúde. Bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, boa tarde. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho de saúde nas empresas. Do ponto de vista jurídico, quais são os principais temas quando a gente fala de saúde? E a gente está falando de saúde, não de saúde financeira, né? De saúde, empresa e funcionário. Quais são os principais temas na área jurídica que hoje estão populares nesse tema? Hoje o grande problema do empresariado aí, né, na área da saúde com seus funcionários, né, é manter eles no plano de saúde, né? Hoje, devido à crise aí econômica que assola o país, há uma dificuldade na manutenção desses planos de saúde, né? Porque por conta da crise... Mas é por parte da empresa ou por parte do funcionário o problema? Bom, eu acredito que não há um problema direto entre empresa e empregado, né? Na relação da saúde aí, né? Porque se você tem um empregado e ele presta o seu trabalho de modo eficiente e você, além de pagar o salário, claro, você fornece o plano de saúde para ele, aí você não vai ter nenhum problema com ele. É que muitas empresas fazem alguma coisa mista, né? Misturam parte do plano paga o empresário na empresa e parte paga o empregado. Exato, tem uma cota patronal e a outra cota do empregado, né? Eu acredito que aí não seja um problema para o empregado, até porque ele tem um custo pequeno e ele acaba tendo um produto de qualidade, né? E dentro do mercado de saúde suplementar, para você contratar um plano de saúde é caro, né? Então eu acho que uma saída aí nesse mercado empresarial, nos planos coletivos empresariais, acaba sendo benéfico para os beneficiários, para os trabalhadores, tá? Então hoje o grande problema que eu vejo por conta da economia no país e da dispensa desses funcionários é como o empregador, né, o empresário, vai conseguir manter esse plano de saúde para os seus beneficiários. Então, o problema não é... Eu pensei, quando você falou que você tinha comentado antes, que o problema era que o funcionário estava querendo aumentar a renda e estava disposto a abrir mão do plano de saúde apenas para ter um pouquinho mais de renda. O que você está falando é que é o problema do funcionário que é demitido. Exatamente. O funcionário que é demitido. Ele, e sendo demitido, ele tem a rescisão dele, que isso já por si só é uma luta, porque nem todos recebem, ou estão recebendo, né, muitas vezes parcelado, etc. E aí seria um custo que ele ou queria abrir mão... ele vai ter que absorver, né? Que ele tem que absorver então ou vai abrir mão, né? Exatamente. Então ele vai ter uma diminuição da renda dele e aí ele vai ter que ir no mercado para contratar um plano de saúde, né? Então, ele, pela lei brasileira, ele não pode continuar o plano de saúde? Pode, através da portabilidade, né? Então, no caso, o funcionário que é demitido, né, sem justa causa ou até aposentado, ele pode fazer a portabilidade especial, tá? Tem algumas regras previstas na lei. Só vamos definir o que é portabilidade para quem não conhece o termo? Tá, a portabilidade nada mais é... que a manutenção desse contrato de trabalho. Então, você tem algumas regras específicas, né? Então, você tem a portabilidade especial e a portabilidade extraordinária. A portabilidade especial, ela se dá, por exemplo, quando o funcionário é demitido ou aposentado, ele tem a possibilidade de continuar nesse plano de saúde, desde que ele cumpra as regras da legislação e da ANS, entendeu? Então, o que são essas regras? Regras de tempo de adesão para ele aderir a um novo contrato. Ele tem tipo de 30 dias Isso, até 60 dias? 60 dias, exatamente, okay. 60 dias. E aí, ele cumprindo as regras da legislação, ele adere a um novo plano de saúde. Então, ele tem esse resguardo, vai pela legislação
e não acaba perdendo seu plano de saúde. Já na portabilidade extraordinária, é aquela quando há necessidade da intervenção do órgão regulador, no caso a ANS. Então nós tivemos agora recentemente um caso aí que todo mundo teve conhecimento, que foi da Unimed Paulistana, né? Houve a necessidade da ANS atuar de forma firme nessa portabilidade extraordinária, porque você tinha aí cerca de mais ou menos 700 mil beneficiários que iam cair no mercado e ficar sem plano de saúde algum, né? O que aconteceu nesse caso é o que? A Unimed Paulistana quebrou, é isso? Exatamente, a Unimed Paulistana ela acabou quebrando, né? Talvez por conta de má gestão, eu não tenho aqui elementos, né, para lhe passar, mas na verdade foi isso. Então, tinham 700 mil, e aí o que diz a ANS teve que intervir, ou a lei já está bem escrita e permite isso, a eles fazer a portabilidade? A lei prevê e a ANS faz a intervenção. Então é por conta da legislação, que é a Lei 9656 de 98, que entrou em vigor em 99, e a ANS foi criada em 2000, no ano seguinte. Então a ANS faz essa intervenção, tudo para resguardar o beneficiário. Eu como indivíduo, posso escolher na portabilidade qualquer plano que eu queira? Não. Hoje você, acessando o site da ANS, ele te dá todos os passos e ali ele já lhe dá as operadoras que você poderia fazer essa portabilidade. Ele avalia o produto, ele avalia a abrangência, enfim, todos os elementos necessários para que você possa realizar essa portabilidade. Tem uma coisa que eu não entendo nessa área de portabilidade. Vamos dizer que eu tenho um plano que hoje o empregador paga, e eu fui demitido, como, né, muitos brasileiros estão sendo demitidos ultimamente, e aí eu tenho que fazer a portabilidade. Vamos dizer que eu estou numa Unimed e aí eu tenho que tomar a decisão. Eu posso continuar com a Unimed? Você pode continuar com a Unimed. Ou posso... e quais são as condições? Porque o empregador pagava. Muitas vezes ele paga um plano que eu não tenho nem condições de continuar. É esse que é o problema. Você vai fazer a portabilidade, só que o preço provavelmente não vai ser o mesmo. Porque você tinha cota patronal naquele produto. E agora você vai migrar, né? Não seria o termo migração, né? Mas você vai aderir a um novo produto e aí nesse caso você que vai ter que suportar com esse valor, né? Então você não tem o repasse que antes tinha da empresa, ele é seu agora. Esse ticket médio que vai ser cobrado, ele é seu. Então a gente fala de portabilidade, mas de fato o que vai acontecer é que provavelmente eu vou ter que reduzir o nível da qualidade do plano. Sem dúvida nenhuma. Muito claro. Você queria fazer uma colocação? Não. Tudo bem. E nesse cenário, os planos de saúde, eles estão com esse aumento de desemprego. Como está funcionando esse equilíbrio? Porque também para as operadoras de saúde isso também não é simples. Eles vão parar de ter pessoas que estão aderindo, né? Eles diminuem as vidas, né? Nós temos hoje um mercado de saúde suplementar, ele tem cerca de 50 milhões de beneficiários, né? O mercado de saúde suplementar ele é composto pelas autogestões, medicinas de grupo, filantrópicas, cooperativas, né? E são 5 categorias, né? Acontece o seguinte: como que a operadora vai recuperar, né, no caso, essas vidas? Na verdade, as vidas ela não vai recuperar, né? Então, ela tem que profissionalizar o seu trabalho, né? Hoje em dia, nós temos aí as empresas de tecnologia no mercado que ajudam a profissionalizar o trabalho, reduzir o custo, né? Além disso, existem operadoras hoje em dia, aqui em São Paulo, no Nordeste, que verticalizam a rede. O que isso quer dizer? Eles passam a atuar com rede própria de atendimento. Então, ao invés de uma operadora ter uma rede credenciada, um prestador de serviço, ela tem a rede própria dela. Através de uma rede própria, ela reduz o custo.
entendeu? O controle é melhor, é mais efetivo. Então, você, beneficiário, você vai ser submetido a um procedimento naquela unidade. Ela, através da tecnologia da informação e tudo mais, ela vai ter todo o teu histórico, toda vez que você passar lá. Então, isso é possível, ela reduzir o custo, prestar um serviço de melhor qualidade e, assim, tentar recuperar aí essa perda que ela teve aí durante esse período aí. Entendi. Isso basicamente eles estão fazendo para tentar viver no mundo da crise, ou seja, com menos pessoas inscritas. Não só viver no mundo da crise, mas talvez seja o futuro mesmo esse. Tá? Do ponto de vista do cliente, ele tem menos opções. Porque ele fica mais difícil para um médico externo, não? Não, depende, porque ele vai ter um serviço mais especializado. Você tem unidades especializadas para aquele trabalho, entendeu? Então, não necessariamente, eu também, às vezes a gente vê com esse foco mesmo. Você olha assim e fala, putz, aquela, desculpa o termo, né? Mas aquela unidade ali de atendimento, eu prefiro ir para um hospital para ser atendido. Mas, na verdade, às vezes você vai ser melhor atendido naquela unidade. As unidades, na verdade, unidade de saúde, pelo menos no mundo, é uma coisa que já é bem comum, né? Você não vai se atender num hospital. A prevenção é uma realidade lá fora. Hoje em dia a gente não tem. E tem o conceito da saúde do bairrismo, né? A saúde, você tem uma unidade perto do seu bairro para você não ter que se deslocar para um hospital. Exatamente. A gente está terminando aqui nosso primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco para continuar a nossa entrevista. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios aqui na Rádio Omega Brasil Online. Estou hoje entrevistando o Dr. Carlos Augusto Leitão de Oliveira, advogado especializado na área de saúde do escritório Dagoberto Advogados. Doutor, eu queria te perguntar, tem uma questão que aflige e incomoda muitas empresas no Brasil, é a questão da inflação médica, né? Passa todo ano e você recebe contas, né? O reajuste do plano de saúde na empresa sempre passa a inflação. Então, se a inflação no último ano foi mais ou menos de 10%, você recebe um reajuste do plano de 15%, 17%. Elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem reajustar preços do jeito que elas quiserem, quando elas quiserem, no valor que elas quiserem. É assim que funciona? A gente é escravo dessas operadoras? Não, na verdade também existe uma regulamentação desse custo, né? Na verdade seria essa variação aí, esse aumento. Nos planos individuais, a ANS ela apresenta esse índice para a operadora todo ano, tá? Cada operadora ela tem um índice de seria o índice de inflação interno, né? Inflação. E para os contratos tem os contratos individuais e nos coletivos, os contratos coletivos, existe uma regra na ANS que ela é avaliada através do chamado pool de risco, enfim. É feito um cálculo sobre a sinistralidade naqueles contratos, né? E aí essa variação é medida e é passada para os contratos, né? Nos contratos e, consequentemente, para os beneficiários. Então, é monitorado pela ANS? É monitorado pela ANS. E de fato, ela leva em consideração as coisas que aconteceram no último ano, né? Exatamente, no último ano. É avaliado a sinistralidade também. Nos individuais você tem
Você tem as faixas etárias também de aumento, então tudo é regulamentado. E por outro lado, a gente tem uma tendência de, pelo menos esse programa, tem uma tendência de apoiar o liberalismo, o capitalismo, e aqui você tem uma regulamentação que define, que está definindo para a empresa como tratar seus preços. Então não tem aqui um patrão, alguém que está mandando nas empresas ou que tem uma influência que ela reduz a competitividade de mercado. Se alguém quiser ser mais caro, vai ter o mais barato, vai ter o mais caro. Como funciona isso? Você está falando da competitividade no mercado. Sim, da concorrência de mercado, sim. Porque se a regulamentação é tão forte assim, então qual é o espaço da concorrência? Aí a atuação, aí a concorrência, ela se dá no tipo de produto que você oferece, né? Então você tem o plano ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia. Então você tem o produto e você tem a rede credenciada. Então a concorrência está aí. Quem tiver a melhor rede, você vai pagar mais. E aí você define a sua concorrência, os seus produtos aí. Então o mercado ele é tão aberto assim por conta disso, por conta dos produtos que você tem em todo o mercado. É feito do ponto de vista da ANS alguma coisa para tentar simplificar? Porque você usa termos aqui que para você que é especialista é óbvio. Você tem que ter um tipo de exame, outro tipo... Mas o cliente, ele não entende isso. É muito complicado para ele. Sim, de fato. Até às vezes para a gente é muito difícil. Procedimentos médicos, inclusive, é muito difícil. Você precisa se socorrer a um técnico, e no caso é um médico, né? Muitas das vezes. Mas, quem anda do lado do beneficiário? A ANS. Hoje a ANS, eu lhe diria, Daniel, que a ANS é a autarquia que mais auxilia o beneficiário. Se você pegar a Anatel, que às vezes você sabe como funciona, você tem problema com a internet ou com o telefone, sim, aí você liga, faz reclamação e parece que não resolve. A ANS, ela resolve. Porque esse beneficiário, quando ele tem, por exemplo, um procedimento negado, né, uma negativa de cobertura que a gente fala, ele faz uma ligação para a ANS no 0800 ou até formaliza, né, com um formulário que eles têm no próprio site. A ANS notifica a operadora e pode gerar uma multa de R$80 mil. Então, ele tem esse respaldo do poder público, o beneficiário. Além de você ter ali a legislação também, né, a seu favor, muitas das vezes. Eu tive também uma situação particular, creio que alguns anos atrás, eu esqueci de pagar uma das contas do plano de saúde. Uhum. Eu descobri isso quando eu estava no médico, precisando de atendimento médico, certo. Porque eles não avisam que você esqueceu, mas eu tinha uma secretária que cuidava disso e ela não fez. E aí não me aceitaram o atendimento. Aí depois que eu descobri, conversando, que eles não podem fazer isso. Eles têm que ter... Tinha passado 15 dias de atraso do pagamento, tem acho que um prazo de 60, 90 dias. Exatamente, assim. 60 dias para eles poderem rescindir o teu contrato de plano de saúde. E aí tem um período que ele tem que, antes de completar os 60 dias, ele tem que te notificar avisando, olha, Daniel, teu contrato aí vai chegar nos 60 dias, sem você pagar. E aí eu vou poder rescindir ele. Então, naquele caso específico, eu poderia e deveria ser atendido. Sim. Você não estava com o contrato rescindido, você não foi notificado pela operadora. E ainda assim, você vê que as operadoras se aproveitam da falta de conhecimento do indivíduo. E às vezes também o prestador, né? O prestador, ele também fica refém, né? Muitas das vezes. Então, o médico, no caso. Exatamente, a clínica, né, no caso. Porque ele tem medo de não receber por aquela consulta. Então, às vezes, você está no prestador de serviço e a liberação do atendimento é realizada via telefone, né, ou via fax. Então, às vezes, você não tem uma comunicação muito clara. Então, é mais fácil você ter aquela informação. Olha, ele não pagou, está em aberto, você não vai atender ele. Entendeu?
E aí eu, como indivíduo, ou né, os ouvintes como indivíduos, o que eles têm que fazer? Não tem outra coisa senão ligar para a ANS. Você tem a possibilidade de tentar administrativamente com a ANS, né, ou notificando ela, ou socorrer do Poder Judiciário. Tá? Outra possibilidade. Então a gente pode falar um pouquinho da judicialização de como isso impacta, porque a gente vê que mais e mais ações na área de saúde entram para o judiciário para ele intervir numa atitude. Exatamente. E aí você tem não só um problema das operadoras, mas também um problema do poder público. Tá? Porque hoje em dia todo mundo entra com uma ação. Se você tem algum problema com seu plano de saúde, ou se você não tem problema, se você não tem plano de saúde e o Estado não está te prestando um atendimento, você entra com uma ação pleiteando esse atendimento. Eu peço uma liminar. Exatamente. Acontece o seguinte, quando essa ação, né, a gente diz, esse pedido de liminar chega na mão do juiz e o advogado bate na porta para falar com ele e pedir a liminar, porque o paciente, né, ele está aí com risco iminente de morte, né? Eu não costumo falar que é risco de vida, eu falo risco de morte. O juiz ele pode ter dois direitos conflitantes ali, né? Mas o direito à vida vai sempre prevalecer. Então, ele vai conceder a liminar. Então, a judicialização aí, quando a gente fala, é estruturar o juiz. Como eu disse há pouco ali, você antecipou que às vezes tem procedimentos médicos que você não entende, né? A população não entende. O juiz também, às vezes, ele se vê ali refém de uma situação que ele não consegue julgar e ele precisa dar aquela liminar de qualquer jeito. Então, não existe uma área entre os juízes de especialização da área da saúde? Não, o juiz ele é um técnico da legislação, a grosso modo. Só que quando você vê uma matéria extravagante, você se socorre de técnicos. Então, se você tem... de uma perícia. Exatamente. Se você está com algum problema na construção civil, você vai pedir para o engenheiro te ajudar. Então, o caso é médico, é o médico que vai te ajudar. A judicialização aí, no caso da saúde, esse é o ponto. Você estruturar o judiciário para que o juiz tenha parâmetros para dar a sua decisão. Mas tem uma coisa aqui que não está fechando antes da gente terminar esse segundo bloco, que esse sistema está errado. Você ter que se socorrer com a ANS e não poder ser atendido em tempo real, eu estou agora aqui, mas peraí, para tudo, vamos ligar para a ANS. Não, esquece, vai do doutor, pega um táxi, vai para o teu advogado e fala, porque ele tem que... como dá para melhorar esse sistema? Infelizmente aí é um problema que eu digo até que cultural, né, seria, né? Então você tem realmente esse problema e não é só no nível da saúde, na área da saúde. Hoje no Brasil você tem aí diversos problemas que você só vai conseguir socorrer através do Poder Judiciário. Relação interpartes e quando você tem uma empresa aí que tem um poder econômico muito grande que você não consegue passar daquela barreira, se não socorrer do Poder Judiciário. Maravilha, nós estamos terminando aqui nosso segundo bloco do Plano de Negócios. Voltamos daqui a pouco para continuar nossa entrevista. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Dr. Carlos Augusto Leitão de Oliveira, advogado especialista na área de saúde do escritório Dagoberto Advogados. Doutor, eu queria entender como uma empresa
deve escolher um plano para implementar na empresa, para todos os funcionários? Como isso funciona? Bom, ela tem que ver a necessidade que ela quer atender dos seus empregados, né? Hoje também, como eu disse já anteriormente, a ANS também ela ajuda o beneficiário e as empresas aí a contratar um plano de saúde, tá? Um serviço público? Eu posso consultar a ANS e falar, eu tenho uma empresa, são 60 pessoas? Não, você consegue lá, tem uma cartilha que te orienta a contratar um plano de saúde. E ali você vai ver, inclusive, se a operadora é uma operadora que ela tem muita reclamação, se ela não tem se ela tem muita sinistralidade, como que é a resolução dos problemas. Desculpa a pergunta. Você pode economizar um pouquinho do tempo e dizer quais são as 2, 3 melhores operadoras do ponto de vista da empresa ou do indivíduo? Talvez aquela operadora, às vezes você não precisa ter uma operadora grande, né? Às vezes você tem uma operadora de pequeno porte que atende aquela localidade. Como exemplo? Exemplo de operadora. De operadora? É que eu nunca imaginei numa local. A gente pensa em operadora, eu penso em Amil, Unimed, Bradesco, Sul América. Eu não consigo imaginar. As grandes, Notre Dame Intermédica, essas daí que você falou, todas elas são operadoras de grande porte, que a rede credenciada ela é grande. Mas às vezes nós estamos falando aí de cidades pequenas e tem operadoras pequenas. E já supre a necessidade da empresa, entendeu? Então, às vezes, não há necessidade de você ter um plano de saúde de uma empresa aí tida como top, as 10 maiores, entendeu? É interessante, eu nunca imaginei, né, ir para esse segundo nível de operadoras menores. A gente se pega... Depende, mas aí que tá. Depende do custo que você vai querer ter com isso, né? Claro. O serviço de melhor qualidade, você vai pagar mais. Então, aí depende do que a empresa procura, né, para os seus beneficiários. Às vezes ela quer ter aquele atendimento básico, assistencial. Então, ela não vai partir para uma empresa, como você disse aí, a Amil, Bradesco, Seguros, enfim, essas de grande porte. Quem na empresa tem que olhar essas questões referentes a plano de saúde? É naturalmente o RH, por se questão de uma questão de recursos humanos? Pode ser o RH, o gestor de contas, enfim. Acho que essas duas áreas elas têm que caminhar juntas, né? Tanto o RH para saber a necessidade dos seus empregados e o gestor de contas para saber o que é melhor ali para a empresa, né, contratar. Interessante. Essa questão entre SUS e um plano paralelo não é uma questão óbvia. Em tese, né, nós pagamos impostos para ter um plano de saúde do SUS e aqui, como você falou, 50 milhões de brasileiros pagam um plano paralelo. Exato. Porque não confiam no serviço... O serviço público ele não atende, né? Exatamente. Porém, são muitas empresas ainda que não têm planos de saúde e dependem totalmente do SUS. É assim que funciona. Exatamente, é o SUS que vai absorver. A saúde é um direito de todos, né, e dever do Estado. Então, por conta disso, a empresa não é obrigada, né, a contratar um plano de saúde. Depende da sua convenção, que está estipulada na convenção, do número de empregados que ela tem. Aí para só então, talvez ela ser obrigada a ter um plano de saúde ou não. Então, depende... Você está me dizendo que depende do sindicato? Exato. Depende do que está estipulado na convenção da categoria. É uma situação muito paradoxal eu ter uma obrigação de contratar um serviço que ele deveria ser público, exatamente. E ter mais um gasto. Então eu pago os impostos para ter um serviço que deveria ser público, ele não consegue atender e ainda tem que pagar mais. Exatamente. Você até tem no serviço público alguns procedimentos de excelência, né? Vídeo aí o Hospital do Câncer aqui em São Paulo, que você vê gente do Brasil inteiro fazer tratamento aqui, né? Mas, na verdade, os problemas de saúde que
acomete aí os pacientes, você acaba tendo que ter um plano de saúde, porque o SUS está sucateado, realmente. Em que momento um funcionário que não pode mais exercer a sua função por doença é obrigação do Estado ou do plano de saúde e até quando é obrigação do empresário ou do empregador de cuidar do funcionário? A gente tem exemplos de uma doença... Você está falando aí quando ele é inválido, se torna inválido talvez, ou perde uma capacidade para ele trabalhar. Aí você tem várias vertentes aí, né, na situação. Então, se você tem um empregado que é acometido com uma invalidade, né, uma perda de uma capacidade, você tem ainda a possibilidade dele ser aposentado, né, através do INSS, né? Mas aí também, com certeza, aquilo que a gente já tinha falado no bloco anterior, não é algo automático. Ele não vai lá no INSS e consegue esse benefício. Ele vai ter que entrar com uma ação judicial, certamente, para poder comprovar isso. A gente vê muitas ações de empregados contra empresas dizendo que a doença que ele adquiriu por causa do trabalho. Exatamente. Então, do ponto de vista preventivo, o que a empresa tem que fazer para se prevenir dessas situações? Bom, tudo depende também da atividade que ela desempenha, né? Então, se estamos falando aqui de uma metalúrgica, enfim, então ela tem que ter aqueles critérios de segurança de trabalho. Então, ela tem que ter um técnico de trabalho na sua empresa, ela tem que distribuir EPI para os funcionários dela, ela tem que orientar... EPI? São os instrumentos de segurança do trabalho, protetor auricular, luvas específicas, óculos, todos esses equipamentos. Então, o grande problema é que às vezes a empresa faz isso, mas aí por conta também do nosso problema cultural que temos, você sabe como funciona. Às vezes o funcionário vai apertar um parafuso, ele não vai colocar a máscara, a luva e ficar atrás de uma grade, né? Ele vai lá e aperta o parafuso e pronto. Então nós temos um problema de conscientização e de estruturação aí nas empresas. Que dessa questão de segurança do trabalho realmente não tem a cultura da segurança do trabalho, nem diria uma cultura de proteção à vida, de valorizar a vida. Não, por incrível que pareça, você ainda encontra, tá, empregados em algumas atividades que se sujeitam, eu não digo se sujeitam, porque eles admitem fazer aquele trabalho tido às vezes por ser insalubre, porque ele pensa na aposentadoria. É incrível parar para pensar nisso, mas muitas das vezes ele pensa nisso. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, trabalhar com produtos tóxicos, tá? Então ele sabe que aquilo faz mal para o pulmão dele, ele tem que usar a máscara e ele não usa uma máscara de proteção para as vias respiratórias, entendeu? Então você fala, pô, como o cara não usa uma máscara se é para preservar a saúde dele? Ele fala, não, daqui a um tempo aí eu vou ser afastado e eu me aposento. Ele olha isso como uma estratégia para se aposentar, é isso que eu estou entendendo do que você está dizendo? Por incrível que pareça, isso existe. Existe. Ainda é comum você ver situações dessas. Quem mais te acessa? É o empregado? É o empregador? Como funciona o trabalho com um advogado especialista na área de saúde? Tá, hoje lá o escritório, o foco é o lado empresarial. Então nós trabalhamos do outro lado, do lado da operadora, tá? Então as demandas, nós temos demandas judiciais de beneficiários contra a operadora. Você defende as operadoras? As operadoras, exatamente. É o advogado do diabo, isso? Não, depende do seu ponto de vista, né? Tem a questão das ações que os beneficiários entram contra os planos de saúde e tem toda a questão regulatória, que a ANS repreende as operadoras. Aí sim eu lhe digo que há uma razão muito grande para que as operadoras sejam defendidas, porque às vezes há uma abusividade da ANS, que diz
que atua assim, às vezes, discriminadamente. A ANS, às vezes, eu acho que ela não tem o senso econômico, que é um órgão econômico, ele tem que pagar contas no final do mês. Então, se ela libera ou abre um precedente de uma situação, generalizando isso, pode ser que você não vai ter mais operadoras. Alguma coisa desse tipo? Pode ser nesse sentido. Muito bem, estamos acabando aqui nosso terceiro bloco. Vamos escutar um pouquinho de música, a gente volta daqui a pouco. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios aqui na Rádio Mega Brasil Online. Estamos entrevistando o Dr. Carlos Augusto Leitão de Oliveira, advogado especializado na área de saúde, do escritório Dagoberto Advogados. Carlos, quando a gente olha o que está acontecendo no país agora a nível nacional, nossos ouvintes são um público de empresários, geralmente eles gostam de ser os primeiros a saberem se vai ter alguma novidade que pode impactar o negócio deles. Está tramitando alguma lei interessante no Senado que pode mudar de alguma forma tudo que está acontecendo na saúde nacional? Não vejo aí, pelo menos que eu, dentro da minha área aí que eu trabalho, alguma legislação aí que tem um impacto diretamente aí nos empresários aí com seus planos de saúde, tá? Há aí um movimento da ANS aí tentando regulamentar, ficar mais em cima aí dos planos coletivos por adesão e... O que é um plano coletivo de adesão? O plano coletivo por adesão é aquele plano firmado com uma entidade de classe, né? OAB, Crefito, né? Ou engenheiros, arquitetos, advogados, médicos. Isso, exatamente, uma entidade de classe ou um sindicato, tá? E já o contrato coletivo empresarial é aquele firmado pela empresa contratante, né? Uma empresa com um plano de saúde, né? Então, aí um movimento de atuação aí da ANS. Uma empresa pode entrar num plano coletivo de classe? Não. Não, ela Sim, tem a pessoa física. Física. Exatamente, ela pode fazer parte de um plano coletivo por adesão. E não seria interessante para a empresa apenas reembolsar o funcionário? Porque eu fico imaginando, o grande problema das empresas é que quando tem uma pessoa que ficou doente, né, sinistralidade salta, o preço do ano que vem vai ser muito mais alto, prejudicando a empresa inteira e todos os funcionários. Então, do ponto de vista empresarial, eu fico imaginando o empresário... Peraí, eu te reembolso, você faz individualmente, porque você vai estar numa classe, a classe é muito maior, e lá a chance de aumentar. Eu não sei se seria interessante. Aí você tem que avaliar o número de empregados, né, que ele tem, para saber se é interessante ele fazer isso, trabalhar com um contrato assim. Você tem contratos que prevêem reembolso, né? Talvez seja uma saída, não sei. Mas, de qualquer forma, a avaliação na contratação tem que ser muito bem delineada para o empresário. Saber qual que é o foco e o que ele objetiva, né? Você falou que você, na prática, defende as operadoras. Quais são as principais preocupações das operadoras quando a gente fala dessa área de saúde? O grande problema das operadoras hoje é a atuação da ANS, né? No arbitramento aí das multas, né? Muitas vezes aí você tem multas administrativas
encaminhadas pela INS que são abusivas, né? Que a própria... Aqueles 80 mil que você falou? Isso, por exemplo, esses 80 mil aí. Então, às vezes você... Que é 80 mil por reclamação ainda. Esses 80 mil, por exemplo, a negativa de cobertura pode gerar uma multa de 80 mil. Então, às vezes, você vai investigar a fundo a notificação, essa multa, e, na verdade, a operadora até tinha razão, né? Na verdade, a reclamação, a notificação do beneficiário não tinha razão de ser, ele foi orientado que ele não, por exemplo, aquele procedimento realmente não estava coberto, porque às vezes você tem, com a entrada em vigor da 9656 de 98, você tem aí um marco de planos antigos e planos novos, né? Planos antigos são aqueles que não foram adaptados à nova legislação. Então, esses planos antigos, como você não tinha legislação, antes a cobertura era mais restrita deles, né? Então, você não tinha procedimentos mais modernos. Então, às vezes, você tem um beneficiário que vai ser submetido a um determinado procedimento e ele não tem aquela cobertura, porque o contrato dele é antigo, não está adaptado à nova legislação, aos rols que a INS solta a cada 2 anos, né? Então, às vezes, você tem um procedimento que não está coberto, e aquele beneficiário faz a reclamação na INS. E muitas das vezes a INS pode aplicar uma multa dessa. E aí a INS, a operadora tem que socorrer do advogado para tentar defender os interesses dela. Então a reclamação não é do procedimento que foi autorizado, foi da multa por não ter autorizado automaticamente. Isso, exatamente, por não ter autorizado automaticamente o procedimento. Esse é o objetivo da multa. Existe nessa área das operadoras, ainda como antigamente, muitas fraudes, tentativas de fraude por lado dos usuários, dos clientes? Dos usuários, dos clientes, acredito que não. Mas talvez dos prestadores, sim. Você vê, eu trabalho numa área de ressarcimento ao SUS. Né? Então, como funciona o ressarcimento ao SUS? Então você, Daniel, você tem o seu plano de saúde, você é atendido pela rede pública, né? Esse atendimento na rede pública, através de um cruzamento de dados que as operadoras fornecem para a ANS, ele é identificado e ele é cobrado para a operadora, tá? Às vezes o que acontece? Esse atendimento que ele é realizado, o prestador de serviço, ele ganha do SUS e ganha da operadora. Então ele ganha 2 vezes. Então às vezes a fraude está aí, por exemplo. Entendeu? Eu sei porque eu passei por uma situação de um cliente nosso, ele contratava uma empresa para prestar serviço de hemodiálise nos pacientes. E aí chegou essa notificação de ressarcimento ao SUS para ele fazer o pagamento. E aí quando ele olhou, ele falou, mas ele foi atendido naquele prestador que eu pago para fazer o atendimento? Quer dizer, eu vou ter que me defender do ressarcimento ao SUS e vou ter que pagar aqui, e eu já pago esse prestador por esse atendimento? Então, às vezes, você tem a fraude aí, entendeu? Nossos prestadores. E aquela questão que apareceu na televisão, se não me engano, de enviar pacientes para procedimentos caros que não precisam Sim, tem o caso das próteses. É uma máfia que tem aí no mercado, né, de saúde suplementar. Há uma investigação dura com relação a isso. A Abrange, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, está atuando nessa questão aí, inclusive com uma agência americana, com escritório nos Estados Unidos, justamente para investigar toda essa questão aí. Mas é uma máfia muito grande, realmente. E quem sai prejudicado é o plano de saúde e depois, por conseguinte, o empresariado e o beneficiário, né? Porque você tem um aumento da sinistralidade e aí vai ter o repasse por empresário e todo mundo sai perdendo. Existe algum modelo de sistema de saúde em algum país que você falava, pô, é isso que tem que fazer aqui no Brasil? Tem modelos. Às vezes,
às vezes você fala assim, se eu gastar mais na saúde, eu vou ter um serviço de qualidade melhor, né? Uma prestação de serviço melhor. Não, na verdade, às vezes isso não é sinônimo de melhor qualidade no serviço. Tá? Você tem o modelo norte-americano, é um modelo bom. Antes do Obamacare ou depois do Obamacare? Eu acho que depois do Obamacare. Da Inglaterra também muito parece famoso, que funciona, né? Exatamente. Então, público, porém, funciona. Exatamente. Então eu acho que você tem aí modelos que funcionam realmente lá fora e poderiam ser implementados a longo prazo aqui. Aqui no SUS, você vê qualquer um que... Se o estrangeiro ele está aqui no Brasil e ele não tem seguro de saúde, né? Ele cai na rua e quebra uma perna, ele vai para o SUS. E quem que vai reembolsar isso? Ninguém. Somos nós, os brasileiros. Então, você vê que o sistema é falho em todos os sentidos. A Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa em 2012, repetiu agora não há muito tempo, onde mostrou que hoje saúde é o segundo assunto de mais importância para o brasileiro, mas já foi o primeiro em 2012. Agora é corrupção, mas em segundo está a saúde, né? Então, se é tão importante para os brasileiros, isso é uma questão de opinião, de análise sua, por que os políticos não fazem mais? Que trava? Onde está a trava no sistema que ninguém está querendo mudar a situação precária que existe hoje? Eu não sei se é verba, talvez seja verba, eu não sei. Você vê a CPMF aí, né? A CPMF era para ajudar a saúde originalmente, exatamente. Não ajudou, né? Então não sei se é falta de verba, se há uma pressão da iniciativa privada, mas acredito que não, porque a saúde suplementar, na verdade, ajuda o SUS. Né? Ajuda muito, você tem exatamente. 50 milhões de pessoas que não estão consumindo serviços do SUS. Exatamente, verba do SUS, exatamente. E ainda assim o SUS é terrível. Eu passei num hospital municipal de Boiçucanga. Foi uma tentativa frustrada de surf, aliás. O atendimento foi maravilhoso, foi melhor do que hospitais de primeira linha aqui de São Paulo. A agulha não furava, a luz ficava piscando, né? A máquina de raio-x era de 1970 bolinhas. Eu acho que falta vontade, Daniel. Você vê que você tem projetos, às vezes no interior, aí, ou até aqui em cidades grandes, mas o dinheiro não chega. Você não vê as unidades prontas, você vê elas iniciadas, mas você nunca vê elas prontas. Você tem um problema muito sério no SUS, que a 8666 é uma lei muito infeliz para a compra de produtos médicos, né? Foca no melhor preço e não na qualidade. Então, eu fico tentando imaginar, você fala, eu não tenho vontade, mas aparentemente isso traz votos, e porque os políticos não agem. Eu não sei, a corrupção aí, eu não sei. A corrupção, a gente vê a corrupção na área de saúde. Que é o primeiro fator, né? Aí. É o primeiro fator de que preocupa os brasileiros. E talvez os políticos agora, só que por via transversa. Exatamente. Dr. Carlos, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente aprendeu muitas coisas novas. Para os ouvintes que quiserem mandar perguntas para o Dr. Carlos Augusto Leitão de Oliveira, podem mandar um e-mail para produção.megabrasil.com.br e a gente traz o doutor aqui para conversar e responder as suas perguntas. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade aí. O escritório está aberto aí para novas oportunidades.